boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando o Vasco foi dominado por Eurico Miranda, muitas pessoas, inclusive eu, achávamos que não existia ninguém mais vascaíno e defensor de seus interesses do que ele. Ele brigava contra todos, com todas as armas, como um verdadeiro patrono dos princípios da instituição. E isso angariava em torno de si um exército de apoiadores. Com o passar do tempo, ele se julgou onipotente e em seguida onipresente. Depois de se considerar a pessoa que mais sabia de Vasco, acabou se julgando a única pessoa capaz de resolver todos os problemas do clube. De onipotente, tal qual um imperador, acabou se achando onipresente, tal qual um deus. Daí em diante, julgando que poderia levar o Vasco para dentro da política partidária, se candidatou a deputado para resolver todas as querelas vascaínas na Câmara de Deputados. Isso abriu uma brecha para muitos outros. Não que algumas pessoas não tivessem essa ambição pessoal ou que já não tivessem ingressado na política anteriormente, mas acendeu no imaginário das pessoas que se a carreira política partidária não fosse duradoura, essa experiência lhes concederia vantagem para concorrer a uma cadeira na estrutura administrativa do Vasco. Infelizmente, a ação do ex-presidente acabou atraindo alguns corvos da e para a política. Melhor seria que empresários de peso, simples comerciantes e industriais de origem portuguesa continuassem a sustentar ideológica e financeiramente o clube, e não os políticos partidários que pouco dão ao Vasco porque devem seus dízimos aos partidos. Isso deixou o Vasco do jeito que está. Mas depois da vinheta explico mais. Até já! Sabe por que o torcedor do Vasco não faz nada para resolver os problemas do clube? Simplesmente porque ele não sabe qual é o problema do Vasco. Você acha que a administração do clube e a eleição do Vasco são o problema? Isso é o que eles querem que você pense. Má administração e regras defeituosas de um estatuto ultrapassado são apenas a consequência. A verdadeira causa desses danos vem do torcedor e eleitor vascaíno, que prefere ouvir dos candidatos à presidência suas promessas ao invés de conhecê-los melhor. Eu sou do tempo em que os professores transmitiam ensinamento e conhecimento, usando boas práticas pedagógicas. Eram ensinamentos e conhecimentos dissociados de ideologia. Aos pais cabia a responsabilidade de transmitir conceitos morais e religiosos que, aliados ao aprendizado escolar, fazia com que tivéssemos convicção e segurança para formular nossas próprias conclusões e avaliações. Hoje, as pessoas se deixam levar por discursos políticos elaborados com a única finalidade de nos enrolar, nos confundir, nos cooptar. Por isso, as pessoas esquecem que promessas podem facilmente não se realizar, bastando que um político experiente encontre a desculpa esfarrapada mais apropriada para o descumprimento da palavra. Por isso, devemos estar sempre atentos ao passado dos políticos. Passado não pode ser apagado e sua adulteração sempre deixa rastros. Não se muda o passado, quando muito se tenta ocultar cagadas, mas nada que um cidadão de inteligência mediana não consiga perceber, ainda mais se esse passado é de um homem público. O problema é que no mundo em que muitas coisas caem no nosso colo de graça, ficamos preguiçosos e deixamos de raciocinar. É mais fácil aceitar a ração que o Estado nos dá
em vez de exercitar nosso direito de usar o cérebro e correr atrás do que é melhor. É a teoria dos benefícios sociais em forma de cartões de plástico. É a doutrinação através das benesses com dinheiro público, tipo tome aqui, pegue ali, usando a mesma sabedoria popular que o criador usa na roça para atrair as galinhas. Joga um punhado de milho no chão e elas vêm correndo. Se queremos acabar com isso, mais do que cobrar planos dos candidatos, precisamos conhecer seu passado. Precisamos questionar sua atuação anterior e saber com quem andavam. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Coríntios 15:33. Ou será que o velho ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és, não vale mais? E não devemos apenas nos preocupar com quem se candidata a presidente. Devemos ficar atentos para conhecer quem deseja ocupar lugar em algum órgão do clube. Precisamos saber o que pensam, seu passado e quais suas convicções pessoais. Em que acreditam em todos os segmentos da sociedade: família, religião, justiça, política. Um candidato a cargo público, seja ele presidente administrativo, seja uma cadeira em conselho, tem que estar preparado para a disputa, tem que aceitar ser questionado e ser exposto, e não pode ter receio de dar a cara a tapa. Se não estiver disposto, que fique em casa. Porém, se nada tiver a esconder, nada deverá temer, e se for contestado de forma ofensiva, que processe o agressor com a certeza de que terá o apoio do torcedor de bem. Quem não deve, não teme. Antes de falar sobre a posição de algumas pessoas que participam da política do Vasco, preciso esclarecer que as informações que vou dar aqui são públicas e não podem ser contestadas porque foram obtidas em órgãos oficiais. Não emitirei nenhum julgamento quanto à idoneidade das pessoas relacionadas ao Vasco. Quanto aos partidos e às pessoas que comandaram órgãos públicos e que deram oportunidade a esses vascaínos atuarem politicamente, esses sim eu vou dar a minha opinião. Talvez o que vou dizer a seguir desagrade alguns, mas infelizmente é a minha opinião sobre a nossa realidade. Gostaria de estar criticando os políticos de uma forma geral, porém só vou falar dos políticos de esquerda simplesmente porque não havia representante de outra corrente ideológica disposta a participar da política nacional. Todos nós sabemos que há muito o país foi governado pela esquerda. No mais, eles nos enchiam de conceitos e normas doutrinárias. Isso era permitido e incentivado nas escolas e universidades, mas citar um princípio conservador era uma ofensa, um palavrão logo associado à ditadura. Aliás, nos países de origem, os pregadores do socialismo são tão democráticos que não admitem oposição e só permitem eleições se tiverem certeza de que vão ganhar. Aqui no Brasil, temos, além dos extremistas, extremista é só da direita. Eles são socialistas ou social-democratas, que só aceitam negociar com um grupo em cima do muro, repleto de políticos prudentes e sofisticados. Bom, depois da minha opinião, se alguém acha que estou sendo muito rigoroso com essas pessoas que só querem o nosso bem e se espelham em países como a China, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Rússia, que esbanjam liberdade e democracia, por favor, aconselho a não assistir mais esse vídeo, porque sua raiva só vai aumentar. Voltando ao Vasco, vou ser direto nas afirmações, para depois encerrar com uma simples pergunta. Vou fazê-la agora para você ir pensando na resposta enquanto vou desenvolvendo minha narrativa. E vou terminar essa postagem com ela novamente. Você acredita que essas pessoas querem o bem do Vasco? Pense nisso. O presidente do Conselho Deliberativo foi presidente da torcida organizada Força Jovem de 1983 a 1991 e em 1993. Graças a isso, ficou conhecido e foi eleito vereador no Rio de Janeiro entre 2007 até 2012 pelo Partido Comunista do Brasil, pela coligação PT-PCdoB. Tentou reeleição, mas não conseguiu. Com 8.614 votos, conseguiu apenas ficar na suplência.
Também foi membro das comissões da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Nosso primeiro vice-presidente-geral, Eloy Ferreira, foi ministro tampão da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Social no governo de Lula em 2010 e ficou até o fim do mandato. Na gestão de Dilma Rousseff, ele assumiu a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura. No governo de Sérgio Cabral, aquele mesmo governador que foi preso no Rio de Janeiro, foi secretário estadual de Direitos Humanos. Em janeiro de 2017, foi chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, nomeada pelo prefeito Marcelo Crivella. Ligado ao PCdoB e ao PT, Eloy chegou em Brasília em 1987 para chefiar o gabinete de Edmilson Valentim, atual presidente do Conselho Fiscal do clube. Eles são amigos. Continuando, Edmilson Valentim, filiado ao PCdoB em 1987, foi eleito o mais jovem deputado federal constituinte com 23 anos. Hoje, como presidente do Conselho Fiscal do Vasco, é um grande entrave para a aprovação do balanço do clube, causando um grande incômodo para o presidente Campelo. Outro que não abandona a galera é o grande benemérito Luiz Manuel Fernandes, que já foi presidente do Conselho Deliberativo do Vasco e foi cogitado para ser um dos vice-presidentes do Campelo. Foi secretário executivo do Ministério do Esporte do governo Lula e atuou nos preparativos da Copa do Mundo em 2014. Quando o ministro Aldo Rebelo, do PCdoB, deixou o Ministério do Esporte e assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, fez questão de levar Luiz Fernandes. Atualmente é candidato a presidente do Vasco e julga ter uma experiência, muita experiência, graças aos bons contatos da época da Copa. Que eu lembre, esses são os principais políticos ativos que ocupam posições chaves na estrutura organizacional e na esfera de influência do Vasco. São personagens que têm relação profunda com pelo menos dois partidos de esquerda, Partido dos Trabalhadores e Partido Comunista do Brasil. Para entender como o Vasco chegou aonde está, precisamos esclarecer uma coisa. É que hoje não existem conservadores atuantes no Vasco, apesar das nossas origens. E isso é muito triste. Com a inversão de valores, as pessoas acabam achando que porque o Vasco prega a igualdade e combate o racismo, ele é um clube revolucionário, progressista. E efetivamente é, mas não com o significado deturpado de hoje. Jesus Cristo combateu o racismo e toda a desigualdade e por isso foi revolucionário e, apesar de pregar a boa nova, não deixou de ser conservador, respeitando tradições e costumes e as leis de Deus. A cruz de Malta, a cruz de Cristo, a fé, isso fez o Vasco ser diferente. Revolucionário, mas cristão. Pobre povo brasileiro que teve sua língua sequestrada por anos de revolução cultural. É só olhar nos dicionários para entender o que estou dizendo. Em um dos dicionários de sinônimos que encontramos na internet, a palavra revolucionário está relacionada a progressismo, mudança radical, que participa em revoluções, que faz inovação artística, cultural, científica. Dentro dessas subcategorias, encontramos alguns sinônimos para definir revolucionário como progressista, vanguardista, renovador, inovador, reformador, radical, radicalista, extremista, transformador, empreendedor, rebelde, revoltado, insurgente, subversivo, agitador, original, arrojado, atrevido, audaz. Tentam nos fazer crer que quando essas palavras são proferidas por um representante da esquerda, devem ser interpretadas como coisas boas. Porém, quando saem de bocas não alinhadas à cartilha da esquerda, elas são malditas, abomináveis. Mas não devemos esquecer que lutar por bons valores sempre foi uma missão do cristão, baseado nos ensinamentos de Deus revelados por Jesus, enquanto que para o comunista o que vale é a doutrina pagã de subserviência e obediência do proletário. Ditadura do proletariado é a mentira para permitir que uma casta, veja, na China, o Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de membros e a China tem uma população de 1,4 bilhões de habitantes. E isso é para que domine a maioria. Se você
Remover da sociedade os costumes, as tradições e os grupos onde as tradições se formam, você estará eliminando o escudo que existe entre as pessoas e quem quer controlá-las usando o discurso de estar falando em seu nome. Isso é uma conclusão de Roger Scruton em seu livro Conservadorismo, um convite à grande tradição. Se entendermos que muitas das tradições e costumes do Vasco foram removidas quando a política partidária se infiltrou em sua administração e substituiu a verdade por discursos mentirosos e fantasiosos, você saberá que pouco do Vasco tradicional restou. Mas cabe-nos restaurar essas tradições e costumes por convicção e respeito a nossos fundadores. Precisamos parar de nos enganar. Procure saber quem são as pessoas que usufruem do Vasco e quem são as pessoas que querem ocupar espaço no clube. Fuce o seu passado. Sei que corro risco em expor publicamente meu pensamento, num país que se apequenou e foi aparelhado por uma revolução cultural silenciosa que solapou as tradições e os costumes cristãos. Mas estou velho para desistir agora. Por isso repito a pergunta. Responda você. Você acredita que essas pessoas querem o bem do Vasco? Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até a próxima.